Oi gente, tudo bem com vocês? Voltamos com mais uma aula de matemática comigo, professora Jéssica, e eu te convido a me acompanhar nessa aula. Nossa aula hoje vai ser sobre média aritmética, tá? Então eu tenho a certeza que você já ouviu esse nomezinho em algum momento aí, tá? Então a gente vai rever esse conteúdo. Quando a gente fala de média, o que é que vem na cabeça de vocês? Quando eu penso em média, na minha cabeça, que já sou professora, automaticamente já associei média aritmética, média ponderada e moda, tá? Mas esse assunto vocês vão ver mais na frente, porque hoje a gente vai estudar sobre a média aritmética. E o que é a média aritmética? A gente vai calcular os termos e dividir pela quantidade deles. Agora a gente vai ver a definição com as palavrinhas mais bonitas. A média aritmética é uma medida de tendência central e é definida como sendo a divisão entre a soma dos valores dos dados, dividido pelo número de dados. Como assim, né, gente? Eu vou pegar os números dos dados, por exemplo, se for de idade 10, 12, 15 anos, e vou dividir pelo número de dados. Foram quantas idades que eu peguei? Se eu peguei 3 idades, então vou dividir por 3, né? Lembrando que a gente vai somar os fatores e em seguida fazer a divisão pelo número de termos. E como eu sempre falo, matemática só se aprende praticando, tá? E olha, eu sei que vocês estão prestando atenção aqui na minha aula, mas se eu te der uma dica, vai ficar muito melhor. Em vez de só assistir e prestar atenção, já pega um caderninho e vai praticando, tá? Que assim, ó, fica bem mais fácil da gente absorver o conteúdo. Para facilitar, a gente vai agora para o primeiro exercício. E a média, não se enganem, tá, gente? Nós vemos ela praticamente todos os dias no nosso cotidiano. E é por isso que eu vou dar um exemplo bastante comum entre vocês alunos, tá? Nós temos 4 bimestres ao ano, não é isso? Então, a gente tem que ter a nota do primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre. Para a gente poder somar as notas e no final do ano a gente ser aprovado. Então, essas notas são calculadas pela média aritmética. E aí, muitos alunos já sabem, tia, eu tenho que tirar pelo menos 6 para poder passar. Exatamente. Mas vamos supor que você é um aluno que tem altas e baixas, né? Vamos dar aqui um exemplo. No primeiro semestre, o aluno tirou 5, uma nota aí não tão boa, né, gente? Só que esse aluno se esforçou um pouquinho mais no segundo bimestre e tirou um 7. No terceiro bimestre, ele manteve a sua nota e tirou um 7 novamente. Porém, no quarto bimestre, ele já estava craque no conteúdo e não fechou a prova por muito pouco, então ele conseguiu uma nota 9. Como que a gente vai somar a média desse aluno para saber se realmente ele foi aprovado ou não? Como eu disse a vocês, a gente vai somar os termos e dividir pela quantidade. Então, se a gente somar 5 mais 7 e mais 9, a gente vai obter o resultado de 28. Então, aí o aluno somou 28 pontos no decorrer do ano. E aí agora a parte da divisão. A gente vai dividir pelo número de fatores, que foi 4, né? Dos 4 bimestres. Então, 28 dividido por 4, a gente vai obter 7. Então, a média desse aluno é a nota 7. Então, ele foi aprovado, né, gente? Porque a média é o 6, então ele tirou 7, deu super certo. Mas lembrando, né, que isso ele teve, ó, que se esforçar um pouquinho mais para poder recuperar os 5, que ele não foi tão bem no primeiro bimestre. Agora a gente vai para o segundo exemplo, um pouquinho mais com cara de que cai na prova. Um grupo de pessoas apresenta as idades 10, 13, 15 e 17 anos. Se uma pessoa de 12 anos se juntar ao grupo, o que acontecerá com a média de idade do grupo? Primeiro ele dá as idades e ele já tem uma média dessas idades, né? Então ele quer saber se ele acrescentar mais uma, o que acontece? Será que vai aumentar? Será que vai diminuir? Então como que a gente faria esse cálculo? Vamos lá. Primeiro a gente teria aqui que tirar a média das primeiras idades, que é o 10, 13, 15 e 17. Então, como que a gente calcularia aqui? MA de média aritmética, e a gente coloca 10 mais 13 mais 15 mais 17, e tudo isso dividido por 4, né? O 4 aí é o número de termos, o número de idades que eu tenho. Se eu somar tudo isso, eu vou adquirir o valor de 55. Então, eu vou pegar esse 55 e dividi-lo por 4. Então, a gente vai obter o resultado de 13,75. Então, 13,75 é a primeira média demonstrada na questão. Mas ele quer saber se a gente acrescentar mais 12, como que ficaria? 57 mais 12 vai dar 67. Dividido agora por 5. Por que 5 se antes era 4?
Antes a gente tinha 4 termos, né? 4 idades. A gente adicionou 12. Então, se a gente adicionar o valor 12, a gente também tem que adicionar mais um termo, ok? Então, é 67 dividido agora por 5. E a gente vai obter o resultado de 13,4. E a pergunta novamente é: o que acontece com a média das idades se acrescentasse o 12? Então, se a gente comparar aqui o 13,75 e o 13,4, após o acrescentar o 12, a média subiu ou a média caiu? Né? O 13,4 é menor que 13,75. Então, a resposta seria: a média de idades caiu. Caiu para quanto, né? Caiu para 13,4. Essa questão, gente, foi bem cara de prova mesmo, mas eu vou dar aqui, ó, outras ideias do que acontece no nosso dia a dia, por exemplo. Vai um grupo de amigos para uma pizzaria e aí, ó, se reúne 4 amigos. Pede 2 pizzas, uma Coca-Cola e aí no final tem aquela divisão da conta, né, gente? Então, isso é a nossa média aritmética. A gente usa para tantas coisas que vocês às vezes nem percebem. E a nossa aula sobre média aritmética fica por aqui, mas não se esqueça de compartilhar esse vídeo.